Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um programa Tendências aqui na InfoMoney TV. Sou Bo Williams, analista da Clear Corretora. O mercado está consolidado, bem no meio da consolidação. Nós não temos nenhuma condição técnica adequada para operar na base de swing trade nesse momento. Primeiro, não tem força, não tem direção, quer dizer, não tem tendência. Segundo, a consolidação, a gente consegue operar baseado no risco quando o alvo for distante e o risco pequeno. E quando você está no meio da consolidação, o risco e o alvo são exatamente o mesmo tamanho. Tem relação risco-retorno 1 para 1. Ninguém ganha dinheiro no mercado operando relação risco-retorno 1 para 1. Então, nós estamos 3 semanas parados aqui, esperando uma nova possibilidade, né? Mas não chega. Enquanto isso, estamos totalmente protegidos, sem risco qualquer. E tem que ser assim mesmo, porque consolidação tira dinheiro da gente. Então, estamos parados, zerados, no meio da consolidação, com nada para fazer, a menos que analisar os gráficos e fazer uma lista de potenciais candidatos interessantes quando o mercado chega num fundo bem forte e importante, ou quando começa a romper de novo para cima, né? Eu ainda acredito na continuação da tendência de alta, por enquanto, porque eu não tenho dados ao contrário disso. Tem um próximo teste do topo que vai realmente dar muita informação para a gente. É um jogo de paciência, né? Na verdade, é muito mais fácil perder dinheiro no mercado financeiro do que ganhar dinheiro no mercado financeiro. Isso porque ele é caótico, né? O preço é caótico. Então, a gente precisa esperar numa situação onde ele tem a possibilidade de ter um pouquinho de previsibilidade. Na verdade, ninguém consegue prever o que o preço vai fazer, mas se a gente adotar a simplesmente crença, ou a crença simples, que quando o preço está fazendo alguma coisa, ele vai continuar fazendo a mesma coisa amanhã. Então, quando ele está consolidado, vai continuar consolidado. Quando está em tendência de alta, vai continuar subindo. Quando está em tendência de baixa, vai continuar caindo. Assim, a gente consegue utilizar informação que a gente já sabe, informação bem na frente da nossa cara, né? O preço está fazendo topos e fundos ascendentes em tendência de alta, simplesmente vou acreditar que vai continuar na tendência de alta. Na tendência de baixa, vai continuar caindo. E quando está na consolidação, como estamos agora, não há nada para fazer. Infelizmente, o mercado gosta de apresentar condições técnicas desfavoráveis a maioria do tempo. Então, se a gente começar a operar dando tiro para lá para cá, em condições técnicas que matematicamente e estatisticamente são contra a gente, nós vamos perder dinheiro. Eu não quero que você perca. Aliás, eu quero o seu bem, né? Vocês me conhecem. Ou, se não me conhece, eu quero o seu bem. Isso é o mais importante para mim. Já estou bem, agora eu quero o seu bem. Vamos para os gráficos agora, Lucas, para dar uma olhada na Ibovespa e o dólar. Bom, estamos consolidados, né? Andando de lado, tentando respeitar linhas verdes, enquanto a gente ganha maior resistência aqui em cima. Força pelo santo é para baixo. Força para baixo. Então, é difícil comprar quando você tem força para baixo. É difícil comprar quando você observe aqui maior resistência, resistência 34, é maior do que anteriormente, quando a queda começou. A queda começou com 17, aliás, aqui, a queda começou, assim, mostrou 17, mas não pegou. Segunda vez pegou e começou a entrar naquela consolidação clássica FICURB, 17 e vai para o 7,2, foi. 7,2 fala, volta para 17, foi. Só que quando chegou aqui também tinha 34. E 34 fala, vai lá no 144, que está aqui. Então, nosso suporte está aqui, na casa de 55, 56 mil pontos. E aí, nós podemos fazer algo assim
ou repicar para testar maior resistência, provavelmente volta tudo para cá depois, tá? Então a gente pode pensar em ondas 3 para baixo, em vendas, etc. Aqui nessa queda, de novo por aqui. Aliás, eu vou te mostrar o prisma está cheio de vermelha, o prisma está sangrando e sugere vendas na casa de 62.800, 63 mil. Só que o brasileiro não é muito acostumado de vender descoberto, né? Os papéis não estão tão disponíveis, não é tão caro, mas a disponibilidade é difícil. Então, fazer a venda descoberto numa carteira de tendências vai ser um desafio muito interessante. Deixa eu ver o gráfico semanal primeiro, né? Antes de ir para 60 minutos. Eu gosto muito desse gráfico, muitíssimo. O que eu gosto desse gráfico, ele está em topos e fundos ascendentes. Você pode ver aqui, perceber topos e fundos ascendentes ainda, tá? E aí, quando o preço fez esse topo aqui, o santo também fez novo topo, virou preto, deu compra. Aí, o preço subiu, ganhou uma linha verde, fez novo topo, santo também fez novo topo. Virou preto, deu compra e falhou. Então, a gente tem uma compra, tecnicamente, que falhou, que sugere uma grande probabilidade de voltar um pouco mais, né? Mas o interessante deste gráfico é que realmente a gente está muito bem de força para cima no gráfico semanal. Muito bem de força por aqui. Muito bem. E aí também nossas mínimas estão expandindo, quer dizer, estão ficando mais distantes cada vez. Aqui é mais distante do que aqui, mais distante do que aqui. Então, quando duas médias começam a se distanciar, isso quer dizer que eles estão acelerando para cima nesse caso. E mesmo se houver uma realização, a separação dessas linhas é tão grande que sugere depois a retomada da tendência e a continuação das compras. E eu gosto muito, muito dessa ideia também, porque a gente tem esse lindo santo aqui acima da banda, sugerindo o primeiro candle com o máximo maior é para dar compra. Então, o que a gente vai esperar agora? Quero ver primeiro candle com o máximo maior e voltar de olho na casa de 55 ou 56. Assim que fizer um candle com o máximo maior, dá para a gente acreditar na compra. Opa, perdão, tira essa aqui. Dá para acreditar na compra e a continuação da tendência de alta. Tá? Então, os gráficos semanal muito bonito. Gráfico diário a gente já viu, mas vamos dar uma olhada nos 60 minutos. 60 minutos nós temos mais resolução. Na verdade, o gráfico diário e o gráfico de 60 minutos, tem gente que não entende. Aliás, volta para mim, Lucas, que eu quero explicar isso para todo mundo. Preço é o mesmo preço para todo mundo. A única diferença é a maneira que você olha para o preço, sua perspectiva, tá? Então, quando o preço fecha, em qualquer instante, uma operação, né, uma transação entre comprador e vendedor é o mesmo preço para todo mundo. Só que, quando você olha no gráfico semanal, sua perspectiva é diferente do que o gráfico de 15 minutos, né? Não, de certa forma, o gráfico diário é um gráfico horário também. Um gráfico horário é um gráfico de 15 minutos. A única diferença é a resolução, quer dizer, você vai ter mais informação, vai ter mais candles no gráfico de 15 minutos do que um gráfico de 60 minutos, por exemplo, né? Então, voltando para os gráficos, quando eu vou para o gráfico de 60 minutos, eu estou olhando o gráfico diário com mais resolução. E eu não posso ter uma interpretação diferente nos 60 minutos ou o diário, porque, na verdade, o preço é o mesmo preço para todo mundo. Então, quando a gente vai nos 60 minutos, você percebe. Mesma coisa clássica, FICUB.
Começou com 34 na queda, depois ganhou 72, depois ganhou 144 e agora está aparecendo 305. E 305 é maior do que 144. Então, mesmo se o preço subir aqui para testar esse topo anterior, o gráfico sugere que vai enfrentar maior resistência, bater a cabeça e volta a cair. E lembra que nossa perspectiva no gráfico diário era a mesma coisa? Aliás, se a gente voltar para o gráfico diário, nós vamos ver exatamente a mesma coisa que eu desenhei antes de olhar para o gráfico de 60 minutos, né? Nosso alvo era aqui, não é? Então, voltando para mim de novo. E isso é uma das chaves mais importantes de ter uma perspectiva consistente no mercado financeiro. Não, você tem que ter tempos gráficos e indicadores separados por um mesmo fator. E quando você ganha mais resolução caindo num tempo gráfico menor, você vai aumentar o tamanho do indicador, mas ele vai ser exatamente no mesmo lugar de qualquer outro gráfico que você olhar. Então, as resistências e suportes no diário também têm que estar presentes no 60 minutos ou no 15 minutos. Foi isso, cara. Esquisito esse som. Bom, então eu acho que a gente pode repicar para 63 mil de novo e depois entrar numa nova queda, voltando para 55, 56. E por isso eu não vou indicar nenhuma compra, nenhuma venda. A relação risco-retorno não está ruim. Quando a gente chega lá nos 63 mil de novo, quem sabe, a gente pode ser surpreendido. O preço faz o que ele bem entender. Aliás, eu não sou vidente, mas eu consigo ver o futuro. Eu consigo ver o futuro possível, né? Eu consigo ver como é que fala? Um possível futuro ou um futuro possível. Aliás, você sabe um pouco de física quântica, você sabe que tudo é probabilidade, né? Só depende de como você observar e quando você observar. Então não tem, por exemplo, um futuro já previsto. Tem vários futuros que estão com probabilidade de acontecer todo ao mesmo tempo e de repente um aparece. E o mercado é assim também. Então a gente consegue ver, como a gente consegue ver o futuro do preço? Porque ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura como a árvore, como o corpo de ser humano, como um animal, como a própria Terra, assim, sistema solar, galáxia e universo. Ele tem uma estrutura. Então a gente sabe essa estrutura e aí ele não consegue fugir à estrutura. Acontece que certos pontos da estrutura que oferecem vantagens. Pô, eu estou ruim hoje, estou mal hoje de vocabulário. Vantagens estatísticas, e só isso que a gente está fazendo aqui. Estamos procurando condições técnicas no gráfico que oferecem vantagens estatísticas, nada mais. Quando a gente tem um gráfico bonito, é porque ele oferece essas vantagens. E quando a gente fala que o gráfico está feio, ele não tem vantagens para a gente. É o caso do gráfico diário da Ibovespa agora, né? Ok, voltando para os gráficos, vamos ver o dólar. Dólar gráfico diário. O que o dólar gráfico diário está sugerindo? Bom, ele já deu suporte 610, deu um beijinho aqui, subiu depois nos 60 minutos, voltou para testar o fundo, aí deu uma linda compra nos 60 minutos. A nosso suporte 610 tem o alvo resistência 144, que está aqui. Opa! Só que aqui também eu estou vendo agora, está começando a aparecer resistência 305. E resistência 305 é mais resistência aqui do que aqui atrás, quando começou a cair, do que aqui.
Então, o que sugere, se o preço conseguir chegar perto da resistência 305 às R$ 3,60, que ele vai voltar a cair, porque ele tem mais resistência aqui do que anteriormente. Tá? Pensando em água correndo pelo rio. A água corre, 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 até bater numa pedra maior do que a última pedra. Aí ele tem que desviar, pelo menos ele tem que parar um pouquinho para pensar. O mercado é assim. Maior resistência pelos fractais Ficube do que anteriormente faz muito difícil, faz com que o preço não consiga romper aqui e ir embora. Ele pode chegar até aqui e provavelmente voltar a cair. E aí, chegando aqui, a gente já sabe que a resistência 144 também tem um suporte 34 e pode imaginar o dólar, então, operando entre 3,250 e 3,600 no gráfico diário, ok? Acontece que isso é uma consolidação e uma consolidação cuja relação risco-retorno é muito ruim. Como é que eu posso explicar isso? Tem resistência aqui, tem suporte aqui, e o preço está aqui. Então, se eu comprar, meu risco está aqui, o meu alvo está aqui. Péssimo negócio. Relação risco-retorno 1 para 1. Se eu vender, meu risco está aqui, e o meu alvo está aqui. Péssimo negócio. Então, de ponto de vista de swing trade, o dólar não oferece nenhuma possibilidade para operar. Então, você fala, bom, eu quero operar esse dólar. Você vai ter que ir para outro tempo gráfico. Mas, assim, nós estamos fazendo uma festa, voltando para mim, Lucas, a gente está fazendo uma festa no day trade, tanto no dólar quanto no índice. Eu já te avisei lá 3 semanas atrás, quando eu falei, a festa acabou no swing trade, mas só começou no day trade. E, de fato, quando você tem 2.000 pontos de variação entre a consolidação em um dia, em cada dia, pode subir 2.000 pontos e depois cair 2.000 pontos. O índice, mini índice, está dando muita oportunidade. Muitos trades maravilhosos. E o dólar também, começando a mostrar esse mesmo. Aliás, o dólar nos últimos 2 anos tem sido fantástico. E agora, ele está também muito volátil no day trade. Mas no swing trade, é 3,60 e 3,20. Então, você vai pensar em fazer planejamento de longo prazo, você tem que pensar nos 3,40 mais ou menos na média, tá? Basicamente isso aí. Voltando de novo para ver 60 minutos. Aliás, vamos ver o gráfico semanal do dólar. O gráfico semanal do dólar está ainda com força para baixo. Ainda com força para baixo. Santo abaixo da banda, virou preto. Primeiro candle com mínimo menor deu sinal de venda, com stop aqui, e sugere basicamente isso aqui. Voltar para 3,20, depois volta para 3,60. Eu não vejo nenhuma diferença. Mais uma vez, o que eu vejo no semanal tem que ser a mesma coisa que eu vejo no gráfico diário. Ó, bingo, bingo. Você sabe o que significa bingo? Vocês têm bingo aqui. Aliás, eu ouvi falar que bingo está prestes de voltar para o Brasil agora. Quando a gente tem qualquer gráfico, tem que ter a mesma interpretação. Então, a minha interpretação no gráfico semanal é exatamente a mesma que o gráfico diário. E a gente pode ver o gráfico de 60 minutos. E vamos ver também, talvez com um pouquinho mais resolução, resistência aqui e suporte aqui. Então, enquanto no gráfico diário o nosso trading range é entre 3,60 e 3,20, aqui no gráfico de 60 minutos é 35,20 a 33,90. Not bad for day trade, mas é muito ruim para swing trade.
Ok, vamos ver o Prisma. O meu Prisma não calculou. Deixa eu ver assim, vamos atualizar o Prisma. Ver se ele não vai calcular. Se não, é porque a gente tem um problema aqui com a internet. Vamos ver se ele calcula. Enquanto isso, eu quero te mostrar a nossa carteira. Nossa carteira está zerado. Estamos negativo 1%. Começamos no início de setembro, né? No fim de agosto. Infelizmente, o grande movimento do Onda 3 já tinha acontecido. A gente entrou no mercado no início, que ele realizou imediatamente os primeiros trades que a gente fez. Fizemos 8 trades negativos. Depois começamos a acertar. Né? E depois acertamos 8 trades seguidos. E agora estamos aqui. Na verdade, esse aqui não existe. Deixa eu soltar lá para a gente poder facilitar a data entry. Então, nossa carteira está com 1% negativo, basicamente, e estamos zerados. Enquanto isso, você tem vários novos produtos de renda fixa aqui na Clear, que são muito interessantes. Tem que, pelo menos, pesquisar nessa área do site. Entra no Clear, vai no Produtos e vai no Renda Fixa. Voltando aqui rapidinho, Lucas. Gente, antigamente a própria Clear não tinha tantas opções em renda fixa. Né? A XP sempre foi o campeão nesse aspecto. Supermercado de produtos, mercado financeiro e, aliás, o grupo está crescendo fortemente por causa disso. Você tem os melhores produtos, melhores taxas, quer dizer, melhores retornos, porque as taxas são basicamente zeradas, né? Então, eu fico muito, muito feliz de ter esses novos produtos na Clear também, porque como eu quero o seu bem, e a grande maioria ainda não está preparado para operar no mercado de renda variável, é bom você colocar seu dinheiro em renda fixa. Tira da poupança, coloca na renda fixa, e aí pega um pouquinho, 5%, colocar numa conta de renda variável e vamos aprender a operar entendendo que o mercado financeiro, para aprender corretamente, você vai ter que pagar um preço, né? Vai ter que operar, vai ter que perder, vai ter que estudar, vai ter que fazer um curso, vai ter que fazer muitas coisas. E aí a ideia não é perder dinheiro nessa fase, né? Não podemos nunca acreditar em várias promessas falsas da internet, que é só abrir uma conta com alavancagem, você vai ficar rico nas nossas salas operacionais durante o pregão. Não, day trade é o último lugar que um principiante precisa ficar. Mas eu te conheço sem te conhecer, né? Todo mundo tem interesse sobre o mercado financeiro e eu acho que no segundo semestre do ano que vem nós vamos ter uns 2 ou 3 anos fortemente para cima, vamos estourar os topos históricos, vamos chegar nos 120, 130 mil pontos. E aí realmente está na hora, né? Será a hora de estar no mercado de renda variável. Daqui uns 9 meses, eu estou imaginando, né? Basicamente isso. Então, durante esses 9 meses, tem que se preparar. Você precisa aprender sobre o mercado, você precisa fazer algumas operações de baixa risca para começar, né, e entender como é que é, para sentir como é que é operar. Tem questões matemáticas, tem questões estatísticas, bom, estatística é matemática, né? Tem questões do gráfico, tem questões de gerenciamento de risco, desenvolvimento de um bom trade system e o mais difícil de todos é a questão psicológica. As questões psicológicas são bem difíceis para quem está começando a entrar no mercado financeiro. E para não se preocupar com isso, pega o seu dinheiro e bota no produto bom aqui. Aliás, vai no Facebook da Clear e vê os últimos lançamentos lá de produtos fantásticos, 117% do CDI, muito bom, tá? Não pode trabalhar a vida inteira para juntar dinheiro, ter um patrimônio bom
e arriscar isso no mercado financeiro sem saber o que está fazendo, tá? Vai por mim. Eu fiz esse erro, eu paguei muito caro para isso. Então, não quero que você faça isso. Quero seu bem. Vamos ver se o Prisma carregou. Carregou. Então, vamos ver os gráficos agora. Prisma Ficube que calcula... bom, a gente pode programar ele para mostrar qualquer coisa, mas eu estou com ele aqui programado para mostrar linhas verdes e vermelhas. E no gráfico de 15 minutos, a gente está levemente vendido, mas a grande maioria em condição técnica neutra. 60 minutos, porém, ainda fortemente vendido, né? Quase nada na compra, metade dos papéis neutro. Então, a gente tem que falar que é vendido 60 minutos. O gráfico diário também tem mais venda do que compra. Mas eu não estou ainda convencido sobre as boas vendas. Então, a gente está zerado, esperando mais um teste do topo lá. E o gráfico semanal, a gente estava, lembra, em julho, a gente tinha 70 papéis na compra. Hoje a gente tem na faixa de 20 só. E esses 20 que estão comprados no semanal não tem apoio do gráfico diário ou gráfico de 60 minutos. Então, de fato, a gente tem mais candidatos interessantes na venda do que na compra. Só que o ambiente de venda ainda não se mostrou. A gente está em topos e fundos ascendentes, tendência de alta tecnicamente. Vender tendência de alta não é uma boa ideia, né? Então, eu não vou recomendar nenhuma venda para vocês aí. Ok, voltando para mim, para fechar o programa. Bom, gente, hoje à noite tem treinamento no curso Bogóis aqui na InfoMoney. Isso é o nosso nona sessão, acho. E vamos falar sobre linhas verdes e vermelhas. O que é um fractal Ficube e como a gente consegue ver isso e o comportamento, né, de um fractal com o outro, se eles estão juntos ou contra, né, consolidação, tendência. Mas você vai aprender sobre linhas verdes e vermelhas hoje à noite, às 20 horas. Não perca uma das aulas mais importantes de todo o curso, tá? Então, a gente se fala por lá. Grande abraço para todo mundo. Obrigado pela sua participação. Faça parte do meu canal no YouTube, porque no meio do dia, se acontecer alguma coisa, a gente bota um vídeo lá, você recebe uma notificação por e-mail que alguma coisa mudou. Se não, no fim do dia, estamos aqui na segunda, terça, quarta e quinta-feira procurando tendências. Amanhã, mesmo horário. Grande abraço para vocês, gente. Até amanhã.